Bom, então vamos continuar aqui o conteúdo sobre lei de Gauss, né? Já vimos duas aulas, né? Na aula 7 a gente falou sobre o conceito de fluxo de um campo e tal, uma inspiração que vem dos fluidos. E depois nós falamos na segunda-feira sobre a tal da lei do Gauss, de fato, né? Como é que ela funciona. E hoje nós vamos ver umas aplicações dessa lei, como ela pode ser usada para calcular campos, né? E se aproveitando das simetrias que tem nos problemas. Ok. Então, na aula anterior nós falamos sobre fluxo do campo elétrico, lei de Gauss, exemplos, e a relação da lei de Gauss com a lei de Coulomb. E hoje nós vamos falar sobre cargas e campos em condutores, né? Que essa lei de Gauss permite estudar isso de um jeito muito interessante e fácil, até comparado com as alternativas que existem. E aí algumas aplicações de cálculos, ou seja, o campo gerado por um fio infinito carregado, um plano e uma esfera, que são objetos que têm simetrias muito grandes. Então o fio, se ele for girado no eixo do próprio fio, ele não muda. Se ele virar de cabeça para baixo, também não muda, né? E o plano infinito também ele pode ser girado no plano XY e também de cabeça para baixo, ele não muda. Isso são simetrias. E a esfera, né, pode ser girada em qualquer ângulo, qualquer direção, se o centro for mantido constante, ela permanece igual. Isso também é uma simetria. E quando tem esse tipo de simetria, a lei de Gauss ajuda, porque a gente vai ver nos exemplos por quê. Então, primeiro temos que falar sobre cargas. Boa tarde também. Sobre cargas e campos em condutores, né? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma distinção aqui do que são condutores e o que são isolantes. Contudores que eu escrevi. Então, condutores eles são materiais que conduzem bem a corrente elétrica, né, como o nome já indica. E dielétrico é o oposto. Dielétrico é semelhante, é na verdade sinônimo de isolante. Ficou podre essa correção, mas tudo bem. Tá, então condutores e dielétricos são coisas opostas. O condutor, eu já falei, né? Ele conduz bem corrente elétrica, isso é o nome dele também, mas só que tem algo além disso. Ele é um material geralmente feito de metal, esses são os melhores condutores, que eles vão ter uma facilidade de conduzir a corrente elétrica devido à relação entre os materiais deles, né? Esse que é o motivo. E os dielétricos eles vão ter uma estrutura também diferente lá nos átomos e moléculas deles. Então vai ter essa razão microscópica, digamos assim. Tá? Como já falei, os exemplos melhores são os metais. E os dielétricos, eles são aqueles que vão conduzir de maneira intermediária ou fraca a corrente elétrica. Não conduzem muito bem. E a gente tem vários exemplos. Tem o plástico, a borracha, a madeira, o ar. O ar é um péssimo condutor de corrente elétrica, né? Tanto é que a gente vive perto de tomada e não leva choque, né? Mas é interessante que cargas muito grandes são capazes até mesmo de vencer essa barreira, né? Bom, e aí o que vai caracterizar a diferença entre o condutor e o dielétrico é uma propriedade representada por uma constante representada pela letra epsilon, chamada constante dielétrica. A gente vai falar melhor sobre ela em outro momento. Quando a gente estudar capacitores, a gente vai entrar melhor nesse assunto, tá? Mas enfim, existe uma grandeza chamada constante dielétrica, que ela é o que diferencia condutores
de dielétricos, né? E aí, o que vai nos interessar aqui é o seguinte: como a gente está estudando campos elétricos e como esses campos são gerados pelas cargas, né? Então, se a carga ela estiver distribuída numa esfera de metal, isso vai ser uma situação física muito diferente dessa carga, mesma carga que está distribuída numa esfera de borracha. Por quê? Porque o metal ele é isolante, ele é condutor, né? E a borracha é um isolante, é um dielétrico, são sinônimos. Dielétrico é a mesma coisa que isolante. Mas a gente evita usar esse nome isolante porque esse nome dá a impressão de que eles realmente isolam a corrente 100%, e não é bem assim. Eles têm uma propriedade, epsilon, que vai medir numericamente o quanto ele é capaz de isolar ou de conduzir a corrente, né? Mas é sinônimo de isolante, certo? Então, se a gente tiver uma carga distribuída numa esfera de metal e numa esfera de borracha, vai ser diferente a configuração física, né? Porque nós vamos ver daqui a pouco que se essa esfera ela for maciça, né, se não for só uma casca, se ela for mesmo toda preenchida de metal, por incrível que pareça, a carga vai se depositar toda somente na pele, digamos assim, né? Na fronteira, na casca dessa esfera. Ou falando de uma maneira mais precisa, na superfície externa dessa esfera. Porque ela é condutora. E isso vai acontecer com os condutores, como nós vamos ver. Por outro lado, nos dielétricos não, ela pode se distribuir de uma maneira mais complexa, né? Justamente porque quando a carga está paradinha aqui num lugar, pelo fato desse material não conduzir bem corrente, não vai ser fácil para essas cargas se espalharem aqui pelo material, né? Enquanto que no condutor, quando a gente deposita a carga, rapidamente elas se repelem, né? Porque o excesso de carga ele tem sempre um sinal só, né? Então, se aqui tivesse um excesso, por exemplo, de 10 coulombs, esses 10 coulombs vão se espalhar todos pela casca da esfera aqui, já que ela conduz bem corrente e permite que isso aconteça. Mas na esfera de borracha não. Então, isso vai influenciar na física do campo que vai ser gerado por essas duas situações. E nós vamos estudar o que acontece aqui com a esfera metálica, porque sem saber nós já estudamos essa aqui, né? Porque quando ela é dielétrica aqui, ou seja, isolante, a gente é capaz de dizer, de construir quem vai ser a densidade linear de carga, ou superficial, ou volumétrica, né? A gente é capaz de fazer isso. Mas e na situação metálica aqui? E aí quem vai nos ajudar com isso é justamente, obviamente, né? Já que a gente está estudando isso, vai ser a lei de Gauss, tá? Só um instante. É que o meu celular ia descarregar aqui. E eu entro na reunião pelo celular também para aprovar quem entra. Bom, e aí nós temos essa propriedade bem aqui. Essa propriedade bem aqui. Se há um excesso de carga aqui em um condutor, esse excesso se distribui apenas na superfície externa do condutor. O interior dele permanece neutro. Então foi o que eu falei ainda agora. Quando a gente tem um material condutor, que está representado por esse desenho porco aqui que eu fiz, né? Essa carga, digamos que ela seja positiva ou igual a mais que maiúscula aqui, ela vai se distribuir igualmente aqui por toda essa superfície desse condutor. E vai ter zero de carga dentro dele, né? E esse excesso se distribui apenas na superfície e o interior permanece neutro. Por que acontece isso? Quando a gente joga aqui um excesso de carga,
por algum motivo, um atrito, sei lá o que, essas cargas elas vão ter todas o mesmo sinal, então elas vão se repelir. E pelo fato desse material ser condutor, ela permite que essa repulsão aqui se transforme em movimento, né? Então essas partículas que são repelidas, elas se movem até que elas acham uma situação de equilíbrio, que é essa que está representada nessa figura. O que significa o equilíbrio? Significa que elas pararam de se mexer e encontraram um lugarzinho delas lá. Elas não vão mais se mexer. Equilíbrio significa que a aceleração é zero, né? Pela segunda lei de Newton significa isso. Então vão ter dois momentos. Quando a gente carrega o condutor, vai ter uma corrente elétrica nele, né? Já que vai ter cargas em movimento, e cargas em movimento são corrente elétrica. Mas depois de um certo tempo, essas cargas vão se espalhar e elas vão entrar em equilíbrio, porque cada uma vai repelir a outra com o suficiente para que elas não se mexam mais, né? E isso é o equilíbrio que a gente chama. E aí, como é que a gente vai demonstrar isso? Vai ser em dois passos. Primeiro, a gente vai mostrar que o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é sempre zero. Então a gente vai estar estudando aqui só essa situação final, né? Essa situação de equilíbrio em que as cargas já se distribuíram. Então, num condutor carregado em equilíbrio, vamos mostrar que o campo no interior dele é zero. Como é que a gente faz isso? Primeiro, se ele está em equilíbrio, não existe corrente elétrica, né? E aí a gente vai fazer uma demonstração aqui, que talvez vocês não estejam familiarizados com esse tipo de argumento, mas... Boa tarde. Mas talvez vocês já tenham visto algum argumento parecido em cálculo, né? Porque isso os matemáticos que gostam de usar esse tipo de argumento chamado de demonstração por redução ao absurdo, né? Você supõe o inverso do que quer mostrar e mostra que como consequência disso se tem uma contradição, ou seja, um absurdo, né? E como deu absurdo, significa que você demonstrou. Então, digamos, a gente quer demonstrar que o campo é zero, aí a gente supõe por absurdo que ele não seja zero. E a gente mostra, ó, se ele não fosse zero, ia dar problema, ia dar contradição. E que contradição seria essa? Se esse campo não é nulo, então vai existir um movimento de cargas no interior do condutor, né? Por quê? Porque se o campo não é nulo, vai ter uma força eletrostática, que lá da definição de campo no início do curso, a gente viu que o campo é força sobre carga, então força é carga vezes campo. E se o campo não é zero, significa que tem uma força que não é zero. Continuando o raciocínio, dando o passo seguinte, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então, se o campo não é zero, vai ter uma aceleração. E o que significa aceleração? Significa cargas em movimento, né? E se tem cargas em movimento, significa que existe uma corrente elétrica. E significa que o condutor não está em equilíbrio, que é a nossa hipótese. Então, se o campo não fosse zero, as cargas estariam se movendo lá dentro. É só imaginar o seguinte, se tivesse um campo aqui dentro do condutor, essa carga que está aqui, ela vai sofrer uma força repulsiva, né? Que vai levar ela para lá. E isso não pode acontecer porque ela está em equilíbrio, ela não vai mais se mexer. Então isso é uma contradição que mostra que essa hipótese aqui é falsa. Ou seja, se o campo ser diferente de zero é falso, significa que o contrário disso é verdadeiro. E qual é o contrário disso? O campo é zero. Pode parecer um pouco complicado para quem nunca viu esse tipo de argumento, mas por incrível que pareça, comparado com a alternativa de ter que calcular isso aqui numa situação muito geral, é até simples. Boa tarde. Então, continuando aqui. Boa tarde. Beleza. Então, continuando aqui, resta agora a gente mostrar que a carga no interior do, do condutor é zero, né? É um condutor, a princípio aqui, não oco, ele é todo sólido por dentro. Então, o que a gente faz? A gente pega esse condutor que é
representado por essa linha vermelha aqui, que eu pintei de verde agora aqui. Esse é o condutor. Aí a gente pega uma superfície gaussiana, que é essa linha amarela aqui, dentro dele. Totalmente no interior dele aqui. Totalmente dentro. E aí a gente vai ver o seguinte, aqui dentro o campo é zero. Por quê? Porque nós acabamos de demonstrar isso. Então, aplicando a lei de Gauss, o fluxo é igual a carga encerrada dividido por ε0, vai ser igual a E escalar ds, integral de E escalar ds, né, fechado aqui. Ora, mas se esse campo é zero, então essa integral vai dar zero. E aí, simplesmente passando esse ε0 multiplicando, a gente percebe que a carga envolvida ou encerrada é uma carga nula. E isso demonstra exatamente o que a gente queria, ou seja, no interior do condutor em equilíbrio, a carga é zero. Mas se ele tem um excesso de carga, para onde ela foi, né? Então, essa é a conclusão do raciocínio. Ela está totalmente na superfície do condutor. Ela não pode estar no interior. E o curioso é que isso continuaria sendo verdade, mesmo que o condutor seja oco por dentro. Ou seja, mesmo que ele tenha um buraco aqui vazio por dentro, também não vai ter carga aqui no meio. Não vai ter. Vai estar tudo neutro aqui. Carga nula na superfície de dentro. E simplesmente porque pelo mesmo argumento, né? A gente pega uma superfície gaussiana e no interior do condutor o campo vai ser nulo aqui. Senão isso daria uma série de contradições, como a gente viu. E do fato do campo ser nulo, a carga envolvida vai ser nula também pela lei de Gauss, certo? Vou só dar uma observação aqui no canto, né? Também é consequência da lei de Gauss. Certo? E aí a questão é, então, se essa carga ela está toda na superfície, qual é o campo gerado por ela? E a lei de Gauss ela vai além e ela nos mostra que é possível calcular essa densidade para qualquer condutor. E isso é incrível, né? Porque geralmente esses cálculos dependem do formato do objeto. E o que vai acontecer aqui com a lei de Gauss é que a gente pode pegar um pedacinho desse condutor, que eu supus aqui ser uma esfera, mas na verdade não entra no cálculo esse formato aqui do condutor, né? A gente pega um pedacinho desse condutor e analisa mais de perto. Então a gente está analisando mais de perto aqui nessa outra figura. Quando a gente pega esse pedacinho e analisa mais de perto, a gente pode calcular o fluxo de campo elétrico através dessa superfície, né? Então vamos supor que ele tenha uma densidade linear de carga sigma, que é igual a todo o excesso de carga que está no condutor dividido por toda a área dele, né? Então essa carga vai ser igual a sigma vezes A, passando multiplicando aqui, cruzado, né? E a gente vai mostrar que o campo elétrico dentro desse condutor é sigma sobre ε0. Então como é que a gente faz isso? A gente analisa o fluxo de campo através desse pedacinho aqui da superfície do condutor. Como é que a gente faz isso? A gente recorta aqui um pedaço, que nesse caso fez esse círculo aqui, né? E aí a gente transforma isso num cilindro. A gente toma como superfície gaussiana esse cilindro aqui, que vai conter esse trechinho aqui da superfície do condutor. E aí a gente calcula o fluxo aqui. Então a gente vai supor que esse campo ele aponta para fora, né? O que é razoável, porque onde tem carga, o campo vai apontar ou assim, ou entrando na carga, né? E se a gente sabe que tem uma superfície onde tem a carga, então é razoável supor que esse campo vai estar assim ou assim, né? E essa hipótese bem aqui de simetria, que diz que o E vetor é igual a E escalar vezes o N chapéu, é o que traduz isso matematicamente. Porque N chapéu é a direção normal aqui, perpendicular à superfície.
Então, se o campo estiver na mesma direção, vai ser um E positivo vezes N chapéu. Se estiver numa direção oposta, vai ser um E negativo vezes N chapéu. E aí depois a gente vê se o E é positivo ou se o E é negativo. Isso é outra coisa. Em qualquer caso, vai valer esse argumento bem aqui. Então, com esse argumento, a gente aplica a lei de Gauss separando esse cilindro em 3 superfícies, né? E a gente percebe que aqui na superfície lateral o fluxo vai ser zero, né? Porque o campo vai ser perpendicular, o campo vai estar aqui, perpendicular, então o fluxo vai ser zero. E aqui na superfície de dentro o fluxo vai ser zero, porque lá dentro a gente está no interior do condutor, onde o campo é zero. Então sobra apenas essa tampinha aqui de cima, onde o campo vai ser paralelo ao vetor normal. E aí, calculando o fluxo, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Boa tarde, Isabelle. Então, prosseguindo, o fluxo vai ser carga envolvida ou encerrada sobre ε0, que a gente viu ser igual a sigma vezes a área, né? Então, o fluxo vai ser sigma vezes área sobre ε0. Só que o fluxo também é campo escalar ds. E aí o ds vai ser campo n chapéu vezes dA n chapéu, né? Que vai ser o elemento de área. A gente já viu algumas vezes isso acontecer aqui na aula anterior. Né? Então, n escalar n chapéu dá 1. E fica integral de E dA. O E é constante porque a gente pegou um pedaço bem pequeno, então a gente pode aproximar dizendo que ele é constante. E a integral de dA dá a área, né? Então vai ficar E vezes a área igual a sigma sobre ε0 vezes a área. Eu corri um pouco aqui nessa demonstração porque ela é um pouquinho complicada. E na verdade o que eu quero pedir que vocês dominem é esse resultado aqui. É saber que na superfície de um condutor o campo é igual à densidade de carga, que é esse sigma aqui, dividido por ε0. Não interessa se o condutor é um cilindro, se ele é uma placa ou se ele é uma esfera. Não vai interessar essa esfera, certo? Não interessa o formato. Em qualquer formato, o campo aqui na superfície desse condutor vai ser sigma sobre ε0, certo? É isso que importa para a gente aqui, independente do formato desse condutor. E esse é o resultado final, tá? Toda essa nossa discussão aqui é para dizer o que eu não sei se eu deixei bem claro, então eu vou escrever mais um pouquinho aqui, né? Só para concluir, para resumir o que eu falei até agora, é o seguinte: num condutor sólido, tridimensional, né, em equilíbrio, né? O que significa em equilíbrio? Significa sem correntes elétricas. O seu campo vale o seguinte, né? Então imagina um material condutor assim, um material condutor qualquer aqui, que é muito difícil de desenhar. Então lá no interior dele aqui o campo vai ser zero, e aqui na superfície externa eu estou apontando para fora, mas poderia ser para dentro se a densidade for negativa, né? Aqui na superfície externa o campo vai ser o seguinte. Então esse campo vai ser zero no interior e vai ser sigma sobre ε0 na superfície dele, próximo à superfície, né? Porque é claro que à medida que a gente vai se afastando, o campo tem que atenuar, tem que ficar mais fraco, né? Mais próximo da superfície dele vai ser esse, onde sigma é a densidade superficial de carga desse condutor.
né? Que a sigma é a carga dividido pela área. Tá? Então, resumindo, a gente tem isso no interior de um condutor. Beleza, pessoal? Alguma questão em relação a essa primeira parte? Tá. Tá bom. Bom, prosseguindo então, vamos ver algumas aplicações de cálculo de campo elétrico além do material condutor, né, que foi um resultado bastante simples, na verdade. Não que o raciocínio não é tão simples assim, mas o resultado né? Ele pode ser zero ou constante. Mas em outros casos não é tão simples assim. Então vamos ver, por exemplo, um fio carregado uniformemente. Um fio infinito carregado uniformemente, nós vamos mostrar que o campo dele dá isso aqui, tá? Então se o fio ele tem aqui um comprimento infinito, que é só uma aproximação, né? Na verdade a gente usa essa expressão aqui para estudar qualquer fio, mas a gente supõe que é infinito para facilitar o resultado aqui. Ele vai ter um campo que a uma certa distância r dele, esse campo vai medir aquilo ali, E de r igual a lambda sobre 2πε0 vezes 1 sobre r. Esse é o campo do fio infinito, né? E o que é lambda é a densidade superficial de carga densidade linear de carga, né, desse fio. E nós podemos demonstrar isso usando a lei de Gauss, certo? Como é que é possível fazer isso? Então a gente pega aqui o fio, que está representado por essa linha roxa aqui, que eu estou passando a caneta azul aqui em cima. Esse é o fio. E a gente envolve ele de uma superfície gaussiana, que vai ser um cilindro. Quando eu digo cilindro, eu estou contando a tampa de cima, a de baixo e a lateral. Ocos, tudo oco, né? Que é uma superfície apenas, não é um volume. Onde o fio verdadeiro, né, o fio físico aqui de metal, de sei lá o que, de plástico que está passando aqui no meio, ele vai ter um comprimento infinito, mas ele está passando aqui por dentro desse cilindro. Então o que nós vamos supor, que a gente chama de hipótese de simetria, sempre tem que ter isso para poder usar a lei de Gauss, é que esse campo ele vai ser radial, tá? Então a gente vai supor que esse campo é radial aqui, porque para poder usar a lei de Gauss a gente tem que fazer esse tipo de suposição se o objetivo for calcular o campo, né? Então vamos ter o seguinte, três superfícies aqui. Tem a tampa de cima, que ela vai ter um vetor normal N1. Normal quer dizer que ele faz 90 graus com toda essa tampa aqui, né? Embaixo vai ter um vetor normal N3. Esses vetores normais estão sempre saindo da superfície, por isso que esse aqui de cima é ponta para cima e o de baixo é ponta para baixo, que ele está encostando aqui na tampa. E aí ele sai por baixo, né? E vai ter um vetor N2 aqui, que vai ser perpendicular a essa superfície lateral. Alguém quer falar? Pode falar. Não, aqui eu ouvi alguém ligando o microfone, fica à vontade aí. Não? Tá bom. Mas se quiser, fique à vontade. Bom, então esses vão ser os elementos que a gente vai usar. Uma superfície gaussiana. E aí a gente tem que identificar quem são esses vetores normais. O N1 é um vetor unitário que aponta para cima aqui, então ele só pode ser o K-chapéu. O N3 vai ser unitário e aponta para baixo no eixo Z, então só pode ser menos K-chapéu. Agora esse N2 aqui, a gente já precisa falar de uma coisinha, né?
Esse N2 na verdade ele é um vetor unitário das coordenadas cilíndricas, tá? Ele é um vetor unitário da direção radial lá das coordenadas cilíndricas. Que as coordenadas cilíndricas elas são ρ, que é essa distância aqui, daqui até aqui. Vai ser φ ou θ, que é o ângulo que forma, que qualquer ponto aqui vai formar com o eixo x, né? Então aqui vai ter um ângulo φ ou θ. E a gente não vai precisar de todos esses detalhes, a gente só vai usar aqui o vetor normal aqui das coordenadas cilíndricas. Então a nossa hipótese é essa, o campo está nessa direção. E aí, devido à orientação dessa superfície, o próprio N2 vai estar nessa mesma direção, então ele vai ser ρ chapéu. E aí a gente tem tudo já para aplicar a lei de Gauss, né? Que ela é um pouquinho diferente do que a gente fez agora. O que a gente vai fazer aqui é dar uma hipótese para o E, porque no fundo o que a gente quer descobrir é esse E de R bem aqui. A gente já sabe a direção dele, mas falta saber a intensidade. A intensidade é esse escalar, E de R. Né? E a gente vai substituir isso bem aqui. Vai pegar esse N2 chapéu e vai substituir bem aqui. E a gente já sabe a carga, porque a carga vai ser apenas densidade vezes comprimento, né, que é isso aqui. E aí sucesso, né, a gente encontra o E. Essa aqui é a ideia. E por que precisa de uma simetria? Porque nessa integração vai ter uma integral de superfície ao longo desse cilindro aqui. Só que como esse campo ele só depende do raio, e em toda essa superfície desse cilindro o raio não mudou, então esse E vai poder sair da integral, como a gente vai ver, certo? Então vamos lá. Tá, o fluxo é igual à integral de E escalar dA, ao longo de todo o cilindro, né, uma integral fechada. Porém, nós vamos separar essa integral em 3 pedaços. Nas superfícies S1, S2 e S3, que são respectivamente, seguindo a numeração dos vetores normais. S1 é essa tampa de cima, S2 é a lateral aqui do cilindro e S3 é a tampa aqui de baixo. Então vamos separar essa integral, que é uma integral em toda a superfície gaussiana, em 3 pedaços. E aí o que acontece? A primeira e a última vão ser nulas. Por quê? Porque como o campo ele aponta na direção radial, então bem aqui vai estar o campo elétrico. E vai formar 90 graus com o vetor normal N1, que está na mesma direção do vetor dA dessa superfície. Então esse produto escalar vai dar zero, ou seja, não tem fluxo. É igual eu falei na penúltima aula, né? É igual eu tentar imaginar o fluxo de água nessa direção para cima, sendo que a água está indo para a direita. Então o fluxo é zero, né? E a mesma coisa vai acontecer embaixo. Quer dizer, se o campo está apontando para cá, então ele vai ser ortogonal ao vetor normal N3. Então por esse motivo não tem fluxo na superfície de baixo também. Isso significa que essa primeira integral e essa terceira dão zero. Então a gente só precisa se preocupar com essa segunda, que é justamente essa superfície lateral do cilindro, onde a gente já tem o N2. Então basta pensar um pouquinho aqui. O campo é esse. O N2 ele é ρ chapéu. Ah tá, eu só estava demonstrando aqui que a primeira e a terceira dão zero em mais detalhe, tá? Então a primeira e a terceira vão dar zero porque o ρ chapéu do campo vai ser ortogonal ao N1 chapéu da primeira superfície e vai ser ortogonal ao N3 chapéu da terceira superfície. Mas quanto à segunda, a gente precisa do elemento de área aqui do cilindro, né? E esse elemento de área ele é igual à área de um pedacinho aqui do lado do cilindro, que eu desenhei de amarelo aí, né? Que vai ter um certo comprimento ds e uma certa altura dz. Só que esse ds, por ser um pedaço de um círculo, né? Se a gente corta o cilindro bem aqui, a gente vai ter um círculo, né?
E aí esse ds vai ser um pedaço do comprimento desse círculo. Então esse comprimento do círculo é na verdade r vezes dθ, que isso vem lá da definição de radiano, né? Da relação entre radiano e comprimento de arco. Se o θ é um ângulo em radianos, então o s, que é o comprimento, é o raio vezes o ângulo. Derivando isso, como a gente está no círculo, o raio é constante, fica ds igual a r dθ. Então o dA, que é dz vezes ds, fica na verdade isso aqui, né? dz vezes ds é igual a r dθ vezes dz, que dá isso aqui. E o vetor normal é o n2, que é o próprio ρ chapéu. Então o fluxo vai ficar a integral de E ρ chapéu com R dz dθ ρ chapéu. E aí os escalares saem aqui e os vetores fica simplesmente ρ chapéu escalar ρ chapéu. Como eles são vetores unitários, têm o mesmo sinal, a mesma direção, produto escalar dá 1, né? Então fica o E de R, que é essa parte aqui, que não depende nem de z nem de θ, por isso sai da integral, vezes a integral de dz e a integral de dθ. E a integral de dz, ela é a integral dessa altura aqui, que vai do zero até o comprimento desse cilindro que a gente desenhou, que é L, né? Então, fica uma integral em dz de 0 a L e integral de dθ de 0 a 2π. Essa primeira dá L e essa segunda dá 2π. Então fica 2πL vezes o que já está aqui, que é E de R vezes R. E aí, como o objetivo é encontrar o E de R, a gente tem que guardar ele aqui. Então o fluxo deu isso, 2πL E de R vezes R. Mas por outro lado, o fluxo, né, pela lei de Gauss, ele é o campo, a carga dividido por ε0. E a carga ela é obtida a partir da densidade linear de carga. Então a densidade linear de carga é carga sobre comprimento. Então a carga vai ser multiplicar cruzado aqui, lambda vezes L. Por que que a gente tem que fazer isso? Porque o fio é infinito, então a carga dele é infinita, a rigor. E a gente não pode lidar com infinito aqui. Então o que a gente faz é escrever a carga de um trecho, que é o que eu estou chamando de Q, né? Que já está marcado aqui como Q, né? Nesse comprimento finito, que é o comprimento L. Isso é possível. Então a carga desse trecho aqui vai ser densidade vezes o tamanho desse trecho. E aí eu escrevo em coisas possíveis de medir, de calcular, né? Que não são infinitas. Então fica o fluxo que foi calculado à mão ainda agora, que deu 2πL E de R vezes R, vezes aqui a carga, que deu lambda vezes L, dividido por ε0. E aí cancela esse L aqui, né? E fica então, o E a gente isola, passa o 2πr dividindo. Então vai ficar lambda sobre 2π ε0 vezes R. E esse é o campo que eu falei no início, né? É o campo elétrico gerado por um fio infinito carregado. Certo, pessoal? Não vou cobrar de vocês esse tipo de aplicação aqui da lei de Gauss, mas sim o uso dessa fórmula bem aqui, tá? Para vocês usarem corretamente essa fórmula bem aqui do campo do fio infinito. Entender o que é cada elemento desse aqui. O que é essa constante, esse lambda e esse R. E o que que isso significa, tá? Então, o que que isso significa? Significa que o campo ele diminui. Deixa eu ver se eu analisei. Então esse campo ele é lambda dividido por 2π ε0 vezes 1 sobre r. Então é uma constante dividido pela distância. E uma constante dividida pela distância, ela tem esse aspecto aqui. O que que significa isso? Isso daqui, esse r é a distância. Então à medida que eu me afasto aqui da origem do fio, não sei porque que tem esse infinito aqui. Está atrapalhando.
tá? Então essa daqui é a origem do fio. É o fio em si, na verdade. Consegui estragar de novo. Tá. Tá, então esse aqui é o fio, né? Esse eixo aqui representa o fio. À medida que a gente vai se afastando do fio aqui em qualquer direção, esse R representa qualquer direção, né? Esse campo vai cair com 1 sobre R, ou seja, ele vai se tornar cada vez menor. Então, quando aqui a distância for 1, o campo dividido por essa constante vai ser 1 também. Então, o campo vai ser igual a K. Depois, quando a gente tiver uma distância de 5 metros, aí o campo dividido por essa constante vai valer 1/5. Então, quando a distância aumenta, o campo diminui, né? E é interessante notar que, na verdade, isso é diferente de 1 sobre R ao quadrado, né, que é o campo da carga pontual. Então, esse campo aqui, 1 sobre R, ele decai mais devagar, mais lentamente do que o da carga pontual, né? Por quê? Porque ele tem mais cargas do que uma carga pontual. Ele tem uma densidade de carga aqui. Isso vai fazer com que o campo dele seja mais forte do que o de uma partícula única. Vou botar assim, E do fio e E de um ponto. O campo de um ponto é menor do que o campo do fio. Porque no fio tem mais cargas, mais unidades de carga aqui, portadores de carga distribuídos no fio. E cada um vai gerar uma força dessa do tipo 1 sobre R2. E quando a gente soma tudo integrando, isso vira 1 sobre R, que foi justamente o que aconteceu aí. Então tem essas duas características, né? Esse campo decai com a distância, e quando a distância tende ao infinito, o campo tende ao infinito. Isso é uma característica comum de qualquer área da física. Essa exigência de que quando a distância vai para o infinito, o campo decaia, né? E a outra característica é que ele decai com 1 sobre R, o que é diferente da carga pontual. Faz com que o campo dele acabe sendo mais forte do que o de uma carga pontual. Então tem essas duas características. E para calcular ele, a gente calcula usando essa fórmula, onde o lambda ele é igual a carga dividido pelo comprimento. De quê? Do fio. A carga do fio dividido pelo comprimento do fio. Carga do fio pelo comprimento do fio. Certo, pessoal? Alguma questão em relação a esse campo do fio infinito? Tá? Então no exercício eu vou pedir para vocês calcularem um campo desse aqui, usando essa fórmula, não para deduzir isso tudo aqui, porque já foi feito. Está no livro, está no slide, está no vídeo. Tem qualquer livro, na verdade, um cálculo parecido com esse. Eu vou pedir para vocês só usarem essa fórmula aqui e interpretarem ela de acordo com essas características que eu falei. Terceiro exemplo que nós vamos, o segundo exemplo que nós vamos ver aqui na terceira parte é do plano infinito carregado uniformemente. Então o plano infinito ele também é um exemplo de aplicação da lei de Gauss. Mas antes disso eu preciso dizer por que a gente fica falando de plano infinito, né? Se a gente sabe que na realidade isso não existe. Mas o que acontece é que quando tem infinito significa na verdade um limite matemático, que a gente pegou uma grandeza e fez ela tender ao infinito. E quando a gente toma o limite de uma grandeza, ela morre na verdade, ela desaparece. Isso faz com que o campo gerado por um plano infinito seja mais simples de compreender, que vai ter variáveis a menos, vai estar mais simples. Nesse caso, a variável que vai desaparecer é justamente o tamanho do plano, que influenciaria numa situação real, não vai mais influenciar. E por que isso é útil? Isso é útil porque a gente sabe que na realidade os planos eles são finitos, eles acabam, né? Tem um certo tamanho aqui. Porém, na maior parte do plano,
isso aqui eu circulei de amarelo aqui, veja que o aspecto desse campo é muito semelhante com o campo do plano infinito. A diferença vai ser nas bordas, que nas bordas o campo ele vai ter essa divergência aqui. Mas ele tem uma regularidade interessante aqui no meio. E nós já estudamos, na verdade, esse campo do plano infinito lá no capítulo anterior, quando a gente calculou o campo do disco e calculou o limite para o disco tendendo ao infinito, né? Então nós já vimos esse campo aqui. Mas a gente pode chegar nisso também através da lei de Gauss, tá? E só para fechar o raciocínio, por que a gente estuda isso? A gente estuda isso porque mesmo numa situação real, o resultado ideal que a gente vai ver aqui, que é sigma sobre 2ε0, esse resultado ele é muito próximo do campo real. Aqui principalmente no meio desse plano, né? Nas bordas não, mas aqui no meio sim. Então, mesmo sendo uma situação irreal, ela é uma aproximação interessante de uma situação real, tá? E vamos ao cálculo. Ele é bem parecido com o cálculo do campo de uma superfície condutora. A diferença é que vai ter fluxo embaixo. Então eu não vou repetir esse cálculo, mas basicamente vai ter o campo de cima e o campo de baixo, e esses fluxos eles vão se somar. Porque aqui embaixo o campo aponta para baixo, porém o vetor normal, a superfície gaussiana também, né? E o resultado final, após esses cálculos, que eu não vou repetir porque é muito semelhante ao outro, o resultado final é esse aqui, que o campo é sigma sobre 2ε0, tá? E o resultado vetorial é esse aqui. Então imagine o seguinte, o plano ele está aqui no eixo xy, certo? No z igual a zero. E quando z igual a zero, a gente tem o plano xy e ele é um plano infinito que está aqui nessa... corresponde ao plano xy. Então esse campo ele vai estar na direção z e ele vai ser sigma sobre 2ε0 z chapéu quando z é positivo e menos sigma sobre 2ε0 z chapéu quando z for negativo. O que significa? Significa que ele aponta para cima na parte de cima e para baixo na parte de baixo, né? Se o sigma for positivo. E se o sigma for negativo, ele vai apontar para baixo na parte de cima e para cima na parte de baixo. Só vai trocar tudo, né? É basicamente isso. E aí resta entender também intuitivamente como é possível, que eu não sei se vocês perceberam que é muito estranho esse resultado. Onde é que está o valor de Z aí nessa intensidade do campo? Não tem. Ele dá uma constante. Como é possível que ele seja constante, que ele não decaia com a distância? Então o que acontece é que à medida que existe uma compensação mútua, que está na verdade lá no cálculo da integral. Quando a gente está aqui mais perto, né, esses campos que estão aqui mais perto vão... essas densidades de carga que estão aqui mais perto vão provocar a aparição dessas forças aqui que vão se somar e vão dar esse campo. As que estão mais longe vão influenciar menos e vão dar uma contribuição menor aqui. Mas à medida que a gente se afasta, vai ter um fenômeno de compensação, que agora essas que estão distantes, ao mesmo tempo que a contribuição delas mudou, a contribuição desse aqui também mudou. Então isso tudo vai se somando e vai se compensando. E a única maneira de compreender realmente isso em todos os detalhes é através desse cálculo aqui da integral. Porque aí a gente percebe que o fluxo do campo através da superfície vai ser constante. Não interessa o tamanho da superfície. Isso que é o interessante desse resultado. E aí, como consequência disso, a gente tem o campo entre duas placas carregadas com sinais opostos.
A placa não está tão carregada quanto o meu desenho, né? Meu desenho meu desenho está bem carregado, né? Deixa eu ver se eu simplifico um pouco aqui, só para vocês verem onde eu quero chegar aqui. Tá, esse aqui tá melhor. Basicamente é o seguinte, a placa positiva vai ter um campo saindo dela e a negativa vai ter um campo entrando. Então, se eu posicionar as duas placas uma do lado da outra, aqui no meio esses campos vão se somar. Então a gente vai ter desse lado aqui, vai ter um sigma sobre 2ε0 e bem vindo desse campo negativo vai ter também outro sigma sobre 2ε0. Tem um jogo de sinal que tem que fazer aí, mas é bem simples. E a gente vê que dá isso aqui. E aí somando os dois vai dar 2 sigma sobre 2ε0, que é sigma sobre ε0. Então, entre duas placas, o campo vai ser esse aí. Entre duas placas com sinais opostos, o campo vai ser esse daqui, sigma sobre ε0, tá? E essa situação ela é importante para a gente porque isso é uma modelagem simples de um capacitor de placas paralelas, como a gente vai ver depois. Mas eu não vou entrar nessa questão do capacitor, a questão é essa aplicação aqui que é bem interessante. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa sobre o campo da placa e o campo entre duas placas? Querem que eu comente, que eu veja em mais detalhe alguma coisa ou algum aspecto? Ou vocês querem que eu siga em frente? Tá bom. Então, como eu já disse, o que eu vou pedir para vocês é para usar e interpretar essa fórmula aqui e essa, né? Do campo de uma placa. Então, prosseguindo, a gente tem também a esfera oca carregada uniformemente. E o campo da esfera carregada uniformemente também é feito usando a lei de Gauss, tá? Então, se a gente tiver uma esfera oca aqui, que é essa casca roxa, aqui o meu desenho tá incrível, né? Mas, enfim, não vou ficar brincando de fazer círculo no PowerPoint a essa hora. A ideia é que tenha uma esfera bem aqui roxa e ela é carregada, né? Como é que a gente pode calcular o campo dentro e fora dela usando a lei de Gauss? Então a gente pega uma esfera pequena aqui dentro dela. Dentro dela não vai ter carga, então o campo vai ser zero. Então o campo para um raio menor que o raio dessa esfera, o campo vai ser zero. Porém, fora da esfera a gente vai ter toda a carga dela. E a carga dela, a gente pode fazer esse cálculo com mais detalhe, né, vai ser sigma vezes a área. E aí o que acontece é que sigma na verdade não é bem esse o motivo. A questão é que tem que falar de coordenadas esféricas aqui. Então vamos ver em um pouquinho mais de detalhe esse cálculo, para não ficar muito assim. Basicamente, a gente tem uma esfera gaussiana aqui de raio R e tem a esfera
Essa aqui é a esfera verdadeira de raio R e tem uma esfera gaussiana aqui fora. Tá? Pessoal, desculpa aí que eu tive que ver uma coisa aqui. Então essa esfera aqui de fora que vai ter um raio Rzinho, né? O que vai acontecer? Dentro dela vai ter uma carga Q, mas aqui nesse raio Rzinho, que é a distância ao centro da esfera, a gente vai fazer uma integração de superfície, né? Que é a integral do fluxo de campo aqui nessa esfera S de E escalar n dA. E isso vai dar a carga total dividido por ε0, né? Por que carga total? Porque a carga encerrada dentro dessa esfera é a carga da esfera maciça, que é essa aqui, né? Que é Q. Então a gente faz uma hipótese de simetria de que esse campo só dependa da distância R vezes R chapéu e que o elemento de área seja R2 seno de θ d θ d φ, porque isso é o elemento de área das coordenadas esféricas, e multiplicado por n chapéu, né? Onde o n chapéu na verdade é o próprio R chapéu. Se vocês não entenderam nada do que eu falei desse R chapéu aqui, é porque isso é coordenadas esféricas. Não vou cobrar isso de vocês porque para ver isso mesmo, a gente teria que ficar algumas aulas só estudando isso, coordenadas cilíndricas, esféricas, esse negócio todo integral. Isso é cálculo 2, né? E aí, substituindo tudo isso lá na integral, a gente fica com Q sobre ε0. Vamos concentrar no resultado, né? Eu estou demonstrando aqui para vocês porque eu sou professor, mas a gente tem... Confundir com vetor? Não entendi. Não entendi. Esse M? Esse N chapéu aqui? Mas ele é um vetor. Ele é o vetor normal à superfície aqui, né? N de normal significa ortogonal, né? Não normal no sentido de certo, né? No sentido de ortogonal. Ele é normal à superfície gaussiana, que é essa tracejada. Só que como a gente está em coordenadas esféricas, ele coincide com o próprio R chapéu das coordenadas esféricas. É a mesma coisa. Não sei se eu respondi o que tu falou, ou se eu falei besteira. Certo? Tá bom. Pois é. Então fica a integral dupla de E de R, R chapéu, escalar NDA, né? E o NDA é isso aqui, R2 seno θ, d θ d φ, R chapéu também. E aí esse R chapéu escalar com esse R dá 1, e aí fica a integral dupla de E de R, R quadrado seno θ, d θ, d φ. E aí como essa integral ela é em dθ e dφ, porque não existe dr aqui, e o r, θ e φ são três coordenadas independentes, então esse termo aqui ele é constante nessa integral, ele pode sair. E aí fica E de R, R2, e aí vai ficar a integral de seno de θ dθ, que vai de 0 a π, né, para varrer toda a esfera, vezes a integral de 0 a 2π de dφ também para varrer toda a esfera. E isso daqui, na verdade, é o ângulo sólido da esfera. Não interessa o nome, dá 4π, que aparece toda hora. Isso aqui, quando a gente está usando coordenadas esféricas, aparece toda hora isso aqui e dá 4π. Pode calcular. Então fica 4π vezes E de R, R quadrado
igual a Q sobre ε0. E aí a incógnita aqui do problema é o E de R, então a gente isola ele, passa esse 4π dividindo aqui, e aí fica 1 sobre 4π ε0, o Q que já estava lá, dividido por esse termo aqui. Então isso significa que fora da esfera, que é nesse slide aqui, fora da esfera, fora da esfera carregada, que a gente não pode confundir ela com a esfera da superfície gaussiana, né? Então, fora da esfera carregada vale esse resultado aqui. O que significa isso? Significa que uma esfera carregada uniformemente, ela se comporta como um ponto quando vista de fora, né? Porque esse R é a distância daqui, da superfície gaussiana, até o centro da esfera física, né? Que é a esfera que tem carga elétrica nela. Então essa fórmula aqui é exatamente igual à fórmula de uma carga pontual, né? Então o que esse resultado diz é que uma esfera maciça, uma casca esférica com uma certa carga Q, vista de fora ela gera um campo que é exatamente igual ao campo de uma partícula, como se toda a carga dela tivesse concentrada aqui na origem, né? E por outro lado, pelo que a gente viu aqui, pela lei de Gauss, se a gente pegar uma superfície gaussiana dentro da esfera, não vai ter carga, então o campo vai ser zero. E com isso a gente demonstra essa fórmula bem aqui, tá? Que eu não vou repetir, mas a ideia é essa, tá? Então essa aqui é uma demonstração desse primeiro termo aqui. E o segundo termo é bem mais fácil de entender usando a lei de Gauss. Se a gente pega uma superfície gaussiana dentro da esfera física aqui, não vai ter carga porque a carga está toda na casca. E aí o campo vai ser zero dentro. Então dentro da esfera, ou seja, um raio menor que o raio da esfera, o campo é nulo, e fora se comporta como uma carga pontual, cuja carga está toda concentrada aqui na origem, né? E era isso, pessoal, que eu ia falar hoje. Não vou deixar exercícios ainda, que eu vou pensar um pouquinho melhor, e aí durante essa semana eu mando para vocês. Tá bom? Aí com isso a gente termina o capítulo 23. E aí eu passo mais alguns exercícios para vocês. E acho que não, por ser uma lista de exercícios, não vai ser uma prova, não vai ser só um dia para fazer. Então vou dar vários dias aí para vocês botarem em dia as aulas que estiverem faltando e resolver esses exercícios todos, enquanto eu vou participar lá do concurso, como eu já expliquei para vocês. Tá bom? E aí talvez eu não responda na hora, mas eu vou responder todo mundo que me perguntar. Fiquem sempre à vontade para esclarecer a respeito dos exercícios. Alguns desses aqui, esses que eu passei até agora, eu acho que está exatamente igual ao que está no meu site, que está inclusive resolvido. Então, mais fácil que isso, eu não sei se dá. Certo? Mas eu vou passar uns diferentes também, senão vai ficar fácil demais. Tá? E não é para copiar também a minha solução aqui. Tá bom? Então é isso. Eu vi isso aqui sem querer. Beleza? Alguma questão, pessoal? Tá? Beleza, então até mais.